Hello, Gears, tradutores e intérpretes. Então, qual foi a tradução e a interpretação que vocês fizeram aqui no texto sobre o executivo? Qual dessas opções retrata exatamente o que o texto coloca ou similarmente? Vamos então analisar juntos na hora da prova, vamos fazer esse exercício de lermos o texto, só que lá, caladinhos, e aqui nós podemos falar à vontade. Vamos exatamente ler e traduzir o melhor que nós pudermos. Lembrem-se sempre, não precisa ser uma tradução impecável, basta que nós percebamos o suficiente do texto para respondermos a nossa questão. O foco são as questions, a nossa questão, ok? Se não soubermos uma palavrinha ou outra, no problem. E aí nós traduzimos assim, que as pessoas que sobrevivem, survive, até da música, né? Survive, a heart attack. O que é heart attack, dears? Um ataque do heart, do coração. Often describe, às vezes descrevem no como I wake up. Wake up call, lembram? Do curso, do colégio, que é wake up, uma chamada para despertar. Dá uma sacolejada na pessoa, um ataque do coração, se a pessoa não falecer, diz. But for a 61-year-old, mas para a 61-year-old executive, olha aí o executive, um executivo de 61 anos de idade, I met recently, eu encontrei recentemente, it was more than that. Esse ataque do coração que ele sofreu foi mais do que isso, mais do que uma chamada para despertar. O que será que aconteceu? This man was in the midst of a divorce. Poxa, ele estava, o homem, no meio de um divórcio. When he was stricken last spring. Nada fácil. Quando ele foi, a gente conclui stricken. Eu não sei o que é stricken, mas o homem teve um ataque do coração. Então, stricken deve ter sido atingido pelo ataque na primavera passada. And he had fallen out of touch with friends and family members. Eu não sei o que é fallen out of touch. Fallen out, algo como ele não estava tendo contato com amigos e membros da família. Vamos ver o que mais? O que foi que aconteceu mais com o executivo? Vamos ver a história dele. The executive's doctor, então ele teve ataque do coração, e o médico do executivo, olha aí, já vamos chegar no sound. Unaware of the strife in his life, alheio ao talvez dilema, algo assim da vida dele, aconselhou a mudar a dieta, começar a se exercitar, parar de fumar, etc. He also prescribed drugs. Ele também prescreveu remédios, drogas para baixar o colesterol e a pressão sanguínea, já vimos essa parte. It was sound advice, era um conselho sólido, ok, eficaz. But in combing the medical literature, mas vasculhando a literatura médica, the patient discovered he needed to do more. Ele descobriu como paciente que precisava fazer mais. Studies suggest that his risk of dying within 6 months would be 4 times greater if he remained depressed and lonely. Então, os estudos sugeriram que o seu risco de morrer com 6 meses would be 4 times, seria 4 vezes maior, years, se ele remained, o que é o verbo to remain, permanecesse depressivo, depressed and lonely, solitário. Então, queridos, a depressão que foi considerada a doença do século passado e dessa também, quando as pessoas ficam muito deprimidas, nós ficamos muito deprimidos e solitários, as doenças proliferam, nós vamos como que morrendo mesmo por dentro. Então, às vezes, muito interessante inclusive esse texto, não basta apenas nós fazermos as coisas superficialmente, eu vou fazer mais exercício, vou mudar a alimentação, mas nós precisamos interagir como pessoas, dialogar e ter um contato social saudável e ficarmos felizes, dias o mais felizes que nós pudermos, apesar dos problemas, apesar da complexidade do mundo atual,
ok? São be happy, don't worry, be happy. Ok, Dias? Então vamos lá, estamos gostando aqui da história do executivo. Na hora da prova, nossos olhinhos passam rapidamente, vamos traduzindo tudo. Continuemos. So, he joined a support group and he ordered his priorities. Aí ele se uniu a um grupo de apoio, porque ele estava depressivo e sozinho, e reordenou as suas prioridades, placing relationships at the top of the list instead of the bottom. Então ele colocou os relacionamentos humanos no topo da lista ao invés de na base, lá no chão. Lachon. His health has improved steadily since then. Então a saúde dele tem melhorado, improved continuamente. Olha aí esse steadily. Steadily, continually, since then. And so has his outlook on life. E também a sua visão da vida. In fact, he now describes his heart attack as the best thing that ever happened to him. De fato, ele agora descreve o seu ataque cardíaco como a melhor coisa, the best thing that ever happened to him, que algumas vezes já aconteceu com ele. Yes, my arteries are more open, minhas artérias estão mais abertas. He says, but even more important, I'm more open. Eu estou mais aberto às pessoas, aos relacionamentos saudáveis, priorizando as coisas corretas. Um texto que é uma lição de vida realmente, queridos, esse. Mas na hora da prova, nós deixaremos a lição de vida de lado aqui, estamos podendo aproveitar, e teríamos que ler, como percebemos, o texto inteiro fala sobre o executivo. Então, a 28 e a 30 são bem parecidas, quando demanda de nós a leitura. Mas, por ser um texto menorzinho, faríamos isso com mais rapidez. Então, queridos, qual dessas opções parafraseia, diz de outra maneira o que o texto nos diz? Se nós espremêssemos o texto, o que podemos obter? Ora, de acordo com o texto executivo, realmente recusou a comer direito, se exercitar e evitar o fumo? Evitar fumar? Percebemos que não, ele não se recusou, ele achou o conselho confiável e eficaz. Não é essa a nossa resposta, não é a A. Então, nós percebemos que as opções contêm as mesmas expressões, o texto, verbos, substantivos, etc., mas tem um verbo ou uma ideia diferente do que é colocada no texto. Por isso que é bom nós marcarmos as palavras-chave e traduzirmos antes. Lemos a questão anteriormente, nós vamos excluindo as opções. A B. Seems to have increased his risk of early death. Parece que ele tem aumentado o seu risco de morte prematura? Não, Girs, parece o contrário, porque ele reordenou suas prioridades e a sua qualidade de vida melhorou, como nós percebemos. Não é essa a nossa opção. C. Agrees that medicine should focus primarily on drugs. Concorda que a medicina deveria focar primariamente nos remédios? Não mesmo. Nós percebemos que ele vasculhou a literatura e achou que os relacionamentos, deixar a depressão de lado, superá-la e a solidão seria muito mais eficaz no caso dele e de muitas pessoas. Olhem só, aí nós vamos eliminando. C. Decline new choice and priorities in his life. Ele recusou novas escolhas e prioridades na sua vida. É exatamente o oposto, queridos. Ele fez novas escolhas e adotou novas prioridades na sua vida que o beneficiaram. Went further in his search for recovering health. Ele foi além na sua busca pela recuperação em saúde. Não é essa a nossa opção? Exatamente. Ele foi vasculhar, ele foi além, foi vasculhar a literatura. Ele apenas ouviu o médico, foi para casa e fez só aquilo? Não. Ele procurou meios adicionais. O que é que eu posso fazer mais para melhorar a minha saúde, a minha qualidade de vida? E aí ele achou, Dias.
Então, essa expressão further aqui é essencial e nós concluímos que também ampliarmos o nosso vocabulary é tudo de bom. Como é que nós fazemos isso? Passeando aqui no Olá Amigos, with me, Gears, comigo, e lendo bastante nos textos de outras provas, textos que eu coloco aí nos artigos do BBC e outros, das nossas fontes, Newsweek, Economist. Se exponha, Gears, don't be afraid, não tenham medo. É muito bom aprender inglês, é muito agradável. O nosso Instrumental English, então, é uma beleza. No instante, nós aumentamos aqui o nosso vocabulary. Impressionante. Um pouquinho, uma leitura curta, diária, uns 10 minutinhos, vocês vão ver como cresce, como increase our vocabulary. Ok? Vamos, então, ver agora, depois de nós concluirmos aqui juntinhos, a nossa tradução, sim, mais uma vez, para que nós internalizemos ainda melhor o vocabulary e ver a nossa opção certa, que é a E. De acordo com o texto executivo, realmente, actually, não é atualmente, Dales. Actually é realmente, in fact, ok? Atualmente é nowadays. Nowadays, at present. At present. Então, realmente, actually, se recusou, refuse, a comer, eat, direito, right, exercitar-se, evitar, avoid. Preste atenção, os verbos, eles são muito importantes. Avoid, evitar. O fumo, smoking, ou fumar. B, parece o verbo to seem, seems, ter aumentado, increased, o seu risco de morte, death. Prematura, precoce, early, cedo, mais cedo, prematura, precoce. C, concorda, o verbo to agree, agrees, que a medicina deveria, então nós should, deveria focar primariamente, principalmente, primarily, nos remédios, drugs. D, declinou de, excusou-se, recusou, nosso português é riquíssimo. Decline de novas escolhas, choices, e prioridades em sua vida, life. E foi adiante, mais além. Então vejam a diferença de uma palavra só. Como ela pode ser a solução. Então, further, que nós percebemos, went, o verbo foi, não é isso? Further, o verbo ir no passado foi. Mais além, então further é mais além, adicionalmente, em sua busca, search, busca, search, o verbo search é buscar, a mesma palavra, para recuperação, recovery, saúde, health. Ok, queridos? Concluímos, então fizemos a análise e vocês sozinhos em casa resolvendo provas, vocês vão perceber como essa agilidade aumenta. Aqui no nosso passeio nós exploramos mesmo. Aproveitem, imprimam provas da ESAF, façam, apliquem essa técnica, ok? Vão sentindo a prova, Gears. E agora? Agora vamos para a nossa last question. O que vocês vão fazer? Leiam todas as options, o enunciado. Nós já lemos praticamente o texto todo. E vejam o que é que o texto focaliza. O texto focaliza na relevância de quê, Gears? Vamos ver já já, após o nosso break. See you, queridos.